Oi, oi, tudo bem com você? Espero muito que sim. O vídeo de hoje é uma tag de dona de casa. Essa tag me foi proposta, um desafio por uma jovem mãe aqui do YouTube, a Heloísa Bezerra, mãe da Helena e do Pedro. Mas antes eu quero falar da Heloísa, ela tem um canal voltado para maternidade. Ela foi mãe pela segunda vez agora recentemente, a bebê dela tem mais ou menos uns 3 meses, e ela tem um menininho, o Pedro. E o canal dela tem muito vlog, tem a rotina dela, tem vídeo de acabados, então tem todo esse conteúdo relacionado ao mundo materno. E sem falar que ela é uma pessoa muito gente boa, muito humilde, uma pessoa que está sempre em busca de aprender e que também nos ensina muito. Então, é um prazer eu ser inscrita no canal dela, é um prazer para mim também ter ela inscrita no meu canal. E vamos responder essa tag. Eu estou aqui com as perguntas. E a primeira pergunta é: qual serviço de casa, né, você gosta de fazer? Eu gosto de lavar banheiro. Coincidentemente ou não, essa é uma das atividades que eu faço aqui em casa. Pergunta número 2. Qual serviço você faz porque é obrigada? Limpar a geladeira. Muitas vezes quem limpa a geladeira aqui é o meu marido, assim como a maioria das atividades da casa, quem faz é o meu marido. Por isso que na pergunta 1 eu respondi que coincidentemente o lavar o banheiro era comigo, porque realmente é uma das atividades que é destinada a mim. E assim, limpar a geladeira eu detesto. Às vezes eu limpo, mas a maioria das vezes quem limpa é ele. Eu limpo mesmo quando é aquela coisa assim, bem mais pesada, então eu tô muito inspirada. Pergunta número 3. Qual a primeira coisa que faz ao acordar? Quando eu acordo? Quando eu acordo, eu procuro primeiramente ir no banheiro. E aí eu já volto, dou um pouquinho mais de mamar pro Paulo Otávio e aí em seguida eu vou merendar. Pergunta número 4. Você tem alguma mania que aprendeu com sua mãe? A minha mãe, ela é cheia de muitas manias, mas a minha mãe é muito diferente de mim. A minha mãe é a rainha da organização, é a rainha de gostar de ver tudo muito arrumado. Então, é difícil alguma coisa, porque eu sou o contrário dela. Mas uma coisa que ela sempre nos passou e que eu assimilei muito é que, por exemplo, sempre em vésperas de datas comemorativas eu tenho que fazer uma faxina na casa. Ultimamente eu não faço com muita frequência, mas assim, o máximo de datas comemorativas que tem, eu sempre dou aquela geralzona na casa e procuro fazer aquela faxina, porque pra ela isso é lei. Então essa é uma mania que eu herdei dela. Pergunta número 5. Você se considera uma dona de casa relax ou neura? Bem, eu sou dona de casa porque eu convivo numa casa, mas as atividades de casa, como eu falei, a maioria quem faz é o meu esposo. Entretanto, eu gosto de ver tudo arrumado. Se não está arrumado, às vezes eu dou assim aquela pirada. Mas lembrando o seguinte, se eu tiver ou se ele tiver, qualquer uma pessoa da casa tiver alguma coisa que impeça de fazer as suas atividades naquele dia, eu sou tranquila, eu sou relax, eu não fico assim, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. O meu ambiente de trabalho, quando eu estou trabalhando em casa, eu gosto que esteja sempre arrumadinho, organizado, para minha paz mental. Eu gosto muito dessa organização. Mas, se não der também, eu não piro, não. Pergunta número 6. Que item você considera indispensável? Eu acredito que deva ser algum item da rotina, né, de casa. Eu considero um rodo. Porque o rodo, ele faz parte de algumas das minhas atividades, né? Que é lavar banheiro. E aí, se eu não tiver um rodo, eu vou lavar, mas eu não vou secar. E eu tenho mania de toda vez que alguém entra no banheiro, a pessoa tem que secar. Porque se não manter o meu banheiro limpo, eu dou sim uma pirada. Então, eu acho que com as coisas que eu faço, eu tenho sim um pouco de neura. Pergunta número 7. É uma pergunta muito constrangedora, mas eu vou ter que ser sincera. Você gosta de receber visita? Não, eu não gosto de receber visita. Eu detesto gente dentro de casa entrando e saindo. Eu acho que até aqui em casa tem gente demais. Somos 5, né? Mas tem dias aqui que tem alguns colegas dos meus filhos. Eu procuro, assim, relaxar. Mas eu gosto de andar à vontade pela casa. Então, assim, se tiver gente dentro de casa, já tira aquela minha sensação de relaxamento. Eu não gosto muito de visita, não. Pergunta número 8. O que mais te incomoda de uma visita na sua casa? Eu acho assim, na minha casa frequenta poucas pessoas, só vem pessoas que são convidadas, então as que estão aqui são bem-vindas, sim. Mas
digamos que seja uma visita surpresa, chegou na hora que eu estou comendo, tira todo o meu prazer de comer. Eu não gosto de almoçar, jantar com alguém assim do meu lado, nem que a pessoa esteja, a não ser que a pessoa esteja comendo mesmo, mas aí tudo bem. Mas assim, a pessoa veio resolver alguma coisa na minha casa na hora de almoço, eu tenho que estar lá comendo enquanto a pessoa está lá conversando, não gosto. Então isso me incomoda profundamente. Pergunta número 9. Você tem mania de limpeza ou faz de acordo com a necessidade? Bem, as minhas atribuições, como são coisas que realmente tem que ser feita mesmo, não pode ser adiada, como por exemplo a limpeza de banheiro. Tem dias que eu passo por cima, né? Eu dou a descarga, eu passo aquela vassourinha rapidamente, não limpo muito assim, aquela limpeza mais profunda. Mas sempre que eu tenho uma oportunidade, eu sou uma pessoa, gente, eu não consigo, eu sou muito de planejamento, mas se eu traçar uma rotina pra casa, não dá certo. Então, assim, na hora que eu tenho uma oportunidade, eu entrei no banheiro mais descansada, eu já dou aquela limpeza que eu fico bem ok, que é pra poder ficar descansada se porventura não der certo nos dias que é pra limpar, tá entendendo? Então, eu vou fazendo mesmo conforme a demanda e eu procuro fazer com frequência. Então, perguntando se eu tenho mania de limpeza, em alguns aspectos sim, em outros não. Em outros, eu posso ver uma trouxa de roupa ali por dias pra dobrar que eu não tô nem aí, ela não me incomoda em nada. Pergunta número 10. Você troca as roupas de cama ou toalha com quanta frequência? Bem, as roupas aqui de casa, quem lava é a minha mãe, e ela lava por hobby, porque realmente é por hobby mesmo, ela gosta muito de lavar roupa. Para cada filha, ela exerce uma tarefa diferente, e a minha é lavar roupa. Ela já me deu máquina de lavar, mas mesmo assim, quando a máquina aqui estava funcionando, ela queria vir aqui pegar as roupas, então, para ela lavar na mão, ela gosta muito. E como ela gosta muito, todo dia ela pega a roupa aqui. Então, as roupas de cama, ela leva uma vez por semana, porque eu só libero uma vez na semana. Mas se eu deixasse, ela levava com mais frequência. Toalhas, ela leva com bem mais frequência. Mas a roupa de cama é uma vez na semana que eu troco. Pergunta número 11. Qual produto não pode faltar na hora da limpeza? Eu acho que se for produto de higiene, é água sanitária. Porque assim, produtos de detergentes perfumados, desinfetantes, essas coisas, devido ao meu olfato ser terrível e enjoar muito fácil, eu não uso com muita frequência. Então, eu acho assim, o sabão, uma água sanitária e uma vez, assim, perdido uma pedra sanitária, assim, no vaso, pra mim não enjoar muito o cheiro, já tá de bom tamanho. Então, a água sanitária é mesmo que não pode faltar nunca. Pergunta número 12. Uma conquista que ainda pretende realizar esse ano? Eu acho assim, que se for em relação à meta de vida, eu pretendo terminar minha faculdade esse ano, porque eu já estou procrastinando demais. Todo semestre eu arranjo uma desculpa para botar uma cadeira e trancar, ou então só faço uma. Só faltam 3 cadeiras e assim tá bem perto. Falta mesmo só eu escrever minha monografia. E eu pretendo sim terminar esse ano, pra mim, sabe, poder seguir minha vida. E de bens materiais, eu quero muito, até o fim do ano, comprar um micro-ondas. Ou um aspirador de pó. Ou um ou outro. Porque eu sou assim, eu sou muito de boa. Pergunta número 13. Casa própria ou alugada? Bem, a minha casa é própria, mas é uma própria financiada, assim. Eu pago a prestação. Eu comprei essa casa da minha irmã, e eu pago a ela em prestações suaves de R$300 mensais. Então, é como se fosse financiada. Pergunta 14. Você prefere ficar em casa calçada ou descalça? Calçada. Eu não gosto muito de andar descalça, não. Já gostei bastante, mas hoje eu não gosto tanto assim, não. Prefiro andar calçada. Pergunta número 15. Você prefere lavar roupas todos os dias para não acumular ou deixa juntar? Eu não lavo as minhas roupas, nem as dos meus filhos, nem as do meu marido, mas eu lavo as roupas do Paulo Otávio. As roupas do Paulo Otávio é comigo. Eu lavo uma vez na semana, religiosamente. Não tem aquele dia certo, pode ser um sábado, pode ser um domingo, pode ser uma segunda, pode ser uma terça. Lavo dentro de um dia na semana, porque senão... Esse barulho, gente, é chuva. Porque senão o espaço do varal não cabe, né? Porque eu estendo na área de serviços e as roupinhas de dormir dele também acabam, ou seja, ele fica sem roupa para dormir. Então eu tenho que lavar uma vez na semana, que é a continha certinha, para ele sempre ter roupas para dormir, que é em menos quantidade, e também para poder caber tudinho lá, não precisar colocar no sol.
Pergunta 16. Você é uma dona de casa do dia ou da noite? Bem, parece que já ficou meio claro que aqui quem faz as atividades de casa é meu marido. Então, assim, quando eu acordo de manhã, ele já tem lavado louça, ele já tem varrido a casa, ele já tem feito café. Às vezes ele não tem comprado a merenda, assim, o pão ou o bolo, a pamonha, porque às vezes ele espera que eu me acorde para ele perguntar o que é. Mas eu gosto mesmo é que ele compre sem eu dizer, porque eu gosto de já chegar já tá lá, né? Mas assim, aí quando eu me acordo, ele já tem feito essas coisas. Vou trabalhar, ou vou trabalhar na área, eu trabalho de casa, ou então tem alguma reunião, tem alguma coisa. E nos momentos que eu estou em casa mesmo, as minhas tarefas é lavar o banheiro, manter o banheiro sempre limpo, é dobrar uma roupa, que ultimamente ele também tem dobrado e guardado, porque é tarefa minha, mas ultimamente ele tem visto eu com um pouco de preguiça e ele tem feito isso. Assim, a minha função aqui em casa, mesmo de atividade de casa, é mesmo em relação a ver uma coisa meio empoeirada, eu tirar a poeira, deixar tudo perfeitinho assim em termos, mas assim, esse grosseiro, esse manter organizado, é com ele. Eu saio só dando alguns ajustes. E assim, outra coisa, as roupas do Paulo Otávio é comigo. Então, a maioria dessas coisas eu faço tudo de dia. De noite, realmente, às vezes, a tarefa que eu faço de casa de noite é cortar alguma carne, que era uma tarefa também minha, né? Porque o meu marido, ele cozinha pra fora, ele não faz muito esquentinho, faz só algumas, pouquinhas, que é de uns familiares nossos. Mas a gente tem que toda semana comprar essas carnes e cortar, e antes era muito eu fazer isso. Aí agora também ele tá fazendo, na maioria das vezes. E assim, as minhas atividades são mais durante o dia. Pergunta 17, é para convidar canais, para responder essa tag. Então eu vou convidar algumas meninas e elas fiquem à vontade, ou para recusar ou para responder. Gostaria muito que respondesse, mas se não der, não tem problema. Então eu vou convidar a Lidiane Freire, a Ellen do canal Mami Blog, a Keila Samires do canal Vivendo e Aprendendo, e também vou convidar a Lari Nunes do canal Agora Sou Mãe. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.